Obrigado, irmão Silvio. Graças e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola que Pedro escreveu, capítulo 1, irmãos. Aliás, capítulo 3. Quero agradecer a SAF pelo auxílio aqui na nossa reunião. Que na verdade é uma reunião da igreja, né? Mas a gente tem tido essa alegria dessa participação mais efetiva das sociedades. Capítulo 3, versículos do 8 até o 12, irmãos. Diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Essa epístola escrita por Pedro, o apóstolo do Senhor, que tem aqui essas duas cartas tão preciosas, nas quais ele está inserido em um contexto bastante peculiar, mas também muito comum para aquela época. Era um contexto de perseguição, era um contexto de sofrimento, mas essa igreja é uma igreja triunfante. Essa é uma igreja santa. Podemos aqui elencar três características dessa igreja a quem Pedro está se dirigindo. Primeiro, essa é uma igreja que é redimida. É uma igreja comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Quando ele vai no primeiro capítulo, verso 2, ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então essa era uma igreja que era uma igreja redimida, uma igreja comprada, uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. Ora, meus irmãos, se alguém é igreja, isso traz uma segunda implicação, que é a perseguição. Ora, todos aqueles que querem viver piedosamente nesse mundo, eles certamente passarão por aflições e por dificuldades por causa do nome de Jesus. Então, essa também é uma igreja que está passando por perseguições. Essa é uma igreja que precisa, por assim dizer, ser admoestada por Pedro, porque o próprio Pedro estava inserido também dentro desse contexto de perseguição. Ora, meus irmãos, os superapóstolos dos nossos dias, eles não falam sobre sofrimento. O apóstolo Pedro, ele estava imerso dentro da igreja, que é uma igreja militante, e esse mesmo Pedro, que tinha sido testemunha ali covardemente, é verdade, olhando o Cristo à distância, deixando Cristo, abandonando o Mestre, ele mesmo foi morto, crucificado e de cabeça para baixo, segundo os historiadores. Ora, se é uma igreja redimida, é uma igreja perseguida. Agora, isso nos traz uma terceira implicação. A pergunta que nos surge é: ora, uma vez que eu estou em sofrimento, eu estou isento de maiores compromissos para com Deus? Alguém pode pensar que pelo fato de estar sofrendo, isso lhe traria algum salvo-conduto. Dizendo assim: eu não preciso levar as coisas tão a sério, porque eu já estou sofrendo aqui na minha carne, eu já estou sofrendo por causa do nome de Jesus. Mas não. A igreja não está num momento de letargia, ou ela fica sofrendo, olhando para si. É uma igreja que está
progredindo. É uma igreja que está sendo santificada. É uma igreja que está sendo aperfeiçoada. Não existe igrejas de coitadinhos, irmãos. Existem igrejas dos santos de Deus que sofrem, mas que estão sendo forjados à imagem de Cristo, sendo coparticipantes desses sofrimentos. E essa igreja, ela precisa crescer em santidade. Quando o pastor Heber Campos Júnior vai tratar sobre esse escrito petrino, ele diz que, de maneira geral, há um chamado para o crescimento espiritual. Então, essa é a premissa, e a partir dela, todos os desdobramentos vão surgindo. A igreja ela está avançando, a igreja está crescendo. Veja que coisa extraordinária. É uma igreja que, humanamente falando, é uma igreja que está passando por aflições, é uma igreja que está passando por perseguições, é uma igreja que está passando por dificuldades. Não obstante, é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está avançando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ora, quando Pedro vai tratar aqui sobre essa santificação, capítulo 1, versículo 13, ele vai começar dizendo assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Então ele vai começar a trazer advertências que são muito interessantes quando nós pensamos em que essa é uma base evangélica. Primeiro, se mostra o que foi feito pela igreja. Ela foi comprada. E depois vai mostrar quais são as obrigações evangélicas da igreja. Deixa-me ser mais claro aqui. Por exemplo, lá quando o povo de Israel quando Deus vai lembrar o povo de que eles tinham saído da terra do Egito e Deus vai dar os mandamentos. Antes de Deus dar os mandamentos, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ou seja, Deus salvou. Agora, vocês precisam fazer, porque vocês já são libertos. Essa é a mesma base do Novo Testamento. Efésios 6 capítulos, 3 vai dar a fundamentação da salvação. Os últimos 3 capítulos vão tratar sobre as implicações dos salvos. E aqui a gente vai ver em Romanos, a gente vai ver essa estrutura também aqui em Pedro. Primeiro, o que Deus fez, o que Deus operou. E agora, essa igreja comprada, ela precisa, em santidade, crescer. Perceba que quando nós estamos falando sobre essas implicações da salvação, Pedro vai tratar sobre relacionamentos, irmãos. Porque você há de convir que as nossas... Deus forja de maneira muito precisa o nosso caráter por meio dos relacionamentos. E aqui ele vai começar a tratar sobre a vida exemplar, ele vai falar dos deveres dos casados, ele vai falar do amor fraternal, ele vai tratar também sobre a nosso relacionamento com patrão e servo, os nossos deveres uns para com os outros. Isso tem muito a ver com toda essa estrutura aqui, quando nós pensamos nesses versos. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso, porque ele vai tratar desse espiral, ou melhor dizendo, desses 3 círculos de relacionamento. Relacionamento intramuros, o relacionamento que nós desenvolvemos entre nós, que entendo que são mais diretamente voltados à igreja, à família de sangue e a família na fé. Então, todas essas admoestações primeiras, elas vão tratar sobre isso, mas depois, no outro círculo de relacionamento, vai tratar sobre a forma como a igreja deve proceder no mundo. E quem é que está fora dos muros da igreja? Os perseguidores. E logo ele vai falar dos nosso relacionamento com Deus, porque essas coisas estão interligadas. O próprio Pedro vai dizer que os maridos devem tratar a esposa de maneira adequada, como parte mais frágil, para que as nossas orações elas não tenham, para que as nossas orações sejam ouvidas nos céus. Então veja que nosso relacionamento espiritual não é só um relacionamento vertical, é um relacionamento também o quê?
horizontal. É um relacionamento horizontal também. Algumas implicações, algumas coisas aqui nós podemos pensar. Uma frase para a gente meditar aqui é: haja, não reaja e espere Deus agir. Tem gente que diz assim, que toda ação traz o quê? Provoca uma reação. Toda ação provoca uma reação. Mas eu entendo que uma ação, ela não provoca uma reação, não é por aí, mas ela revela o que está no coração. As reações, elas demonstram de maneira muito clara aquilo que está no nosso coração. Não é força de um impulso somente, meus irmãos, mas talvez uma raiz muito mais profunda que esteja dentro do nosso coração. Da mesma forma que quando nós reagimos de maneira cristã, como o Cordeiro de Deus, que ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, quando estava sendo fustigado, quando estava sendo maltratado. Veja, Jesus estava ali podendo reagir, mas ele vai em silêncio, porque ele estava esperando Deus agir. Como é que a gente deve agir? Ele vai começar aqui dizendo, finalmente. A parte que eu vou falar aqui, eu terei de um estudo interessante do John MacArthur, também com alguma outra exegese que eu tinha feito já. Mas veja, ele está dizendo finalmente, não é um argumento conclusivo da carta, porque a carta ainda vai continuar, mas a conclusão da seção atual, que Pedro vai mencionar 5 características da vida que trazem essa bênção de Deus e nos mostrar como nós devemos nos portar. E ele diz assim, sede todos de igual ânimo, no verso 8, né? Sede todos de igual ânimo. Igual ânimo aqui significa ter a mesma mente. Isso não significa que nós devemos pensar e agir da mesma forma. Unidade não é a mesma coisa que uniformidade, onde todo mundo parece e funciona exatamente da mesma forma. Nós somos um coral onde existem vários tipos de vozes que estão cantando, mas ao mesmo passo elas são diferentes. E veja só como isso é importante nós atentarmos. Ser todos de igual ânimo significa que nós devemos, naquilo que é fundamental, aquilo que nos une, deve ser fortalecido a nossa comunhão. As igrejas, elas não são iguais, mas elas estão unidas em torno do Evangelho. Eu estou falando aqui de igrejas genuinamente cristãs. Elas estão unidas em torno do Evangelho. O colégio apostólico, já parou para pensar que Jesus ele chamou de discípulos de diferentes culturas, de temperamentos diferentes, para conviverem dentro do mesmo contexto? Haviam ali os zelotes, que eram aqueles de inclinação mais política. Existiam aqueles que eram cobradores de impostos. Existiam aqueles que eram pescadores. Então, é um grupo diverso, mas que estão ali como que representando essa igreja de Cristo na sua multiforme graça. É uma igreja multifacetada. Quando nós pensamos na consciência cristã, tão precioso esses dias, né? Estarmos ali junto com irmãos de diferentes denominações, mas uma só igreja que chama pelo nome de Jesus, uma igreja redimida. Olha, foi ali é um prelúdio do céu, né, irmãos? Aqui, quando nós estamos, dentro do nosso contexto, é uma bênção também, é verdade, é maravilhoso. Domingo após domingo, nós estamos aqui semanalmente, mas quando nós estamos em outro ambiente, onde temos essa oportunidade de convivermos com outros irmãos na fé, nós começamos a entender que a igreja é muito maior do que essas 4 paredes, ela vai além. Deus, ele é muito sábio. Quando ele fala aqui de igual ânimo, a igreja é o corpo de Cristo e em Cristo
e com seu poder caminhamos acima das coisas que nos dividem. Em Cristo temos uma unidade que transcende questões secundárias. É verdade, podemos discordar de muitas coisas, há liturgias diferentes, há entendimentos diferentes sobre o governo da igreja, sobre os dons carismáticos. É verdade, nós temos as nossas, pequenas desavenças, mas isso é muito pequeno, meus irmãos, quando nós pensamos naquilo que nos une. Meus queridos, eu tenho vem na minha mente uma espécie de representatividade da igreja como se fosse um mosaico, que é uma obra de arte. Mosaico é uma obra de arte. E que cada pequena parte, cada pequeno fragmento daquele mosaico, ele é importante para a obra de arte vista de sua forma completa. Assim a igreja com esse mosaico precioso, bonito, quando ele é olhado de fora, e às vezes a gente olha que o nosso pequeno fragmento é a igreja toda, mas estamos totalmente enganados. A beleza da igreja é a multiforme graça do Senhor. É uma obra de arte tão preciosa. Quando a gente se distancia um pouco, a gente consegue ver melhor essa obra. A gente às vezes está dentro do nosso contexto, e pensa, nosso fragmento é tudo, não é? Mas quando nós nos distanciamos, nós conseguimos perceber melhor a beleza que há na igreja de Cristo. Mas veja, o que é que ele vai dizer? Como nós devemos nos portar, como nós devemos agir com padecidos. Diz, esse é um termo usado no verso 8, que significa literalmente sofrer com o outro. A partir dessa palavra, surge essa palavra simpatia. Em grego é simpateso, eu não me lembro da pronúncia correta, mas é a raiz da qual vem a palavra simpatia. Simpatia não é somente uma pessoa simpática que ri, mas é uma pessoa que é capaz de sofrer com a dor do outro. Simpatia, ela está ligada a esse sentimento uno de fazer parte do mesmo corpo. Pedro nos instrui, então, a sermos simpáticos ou compassivos uns para com os outros. Fraternalmente amigos, há essa expressão no verso 8 também. Essa palavra é a mesma utilizada no capítulo 1, verso 22, que fala do amor fraternal, ou seja, uma amizade carinhosa, um amor de irmão, que é um amor diferente em termos de grau e de profundidade. É certo que nós devemos amar até os nossos inimigos, não é verdade? Devemos amar os nossos inimigos, mas Deus nos deu uma família para que esse amor pudesse ser, por assim dizer, devotado com maior profundidade, quando nós estamos caminhando uns com os outros. Fraternalmente amigos. Você é um bom amigo? Você é uma pessoa que pode ouvir o segredo de alguém e não contar? Ou alguém que, quando algum irmão está precisando ouvir, ou precisando chorar, ele lembra de você? Às vezes nem procura, Mas será que você é lembrado? Você é misericordioso, é outra palavra do verso 8. Veja que texto rico, irmãos? Misericordioso. O que é ser misericordioso? Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ser misericordioso é tratar o outro como Cristo lhe tratou, como o próprio Deus lhe tratou. Veja, às vezes nós vamos cheio de justiça própria, Somos bons demais. Ou você pisou no meu pé. Eu sou o centro das atenções. Mas veja quantas vezes, quando você diz assim, eu preciso perdoar de novo essa pessoa, e às vezes num contexto familiar, onde você é machucado, é um abraço de porco-espinho, Às vezes a gente pensa que a gente está só se machucando, mas a gente está machucando também o outro. É um abraço de porco-espinho. Então, perceba como foi que esse Deus nos tratou, senão com misericórdia. Ele diz que nós devemos ser humildes, se rebaixar. Tão difícil, irmãos, a gente se rebaixar. Às vezes tendo razão,
Pior momento. Às vezes, quando você não tem razão, tem gente até sem razão, ela é orgulhosa. Mas quando você tem razão e você tem que se calar também, às vezes, mesmo com a razão, a sabedoria, a graça pede para que você se silencie. Tão difícil, mas lembre sempre de Jesus aqui. Como foi que ele se portou? A humildade é, sem dúvida, a virtude mais essencial da vida cristã. Quando um não quer, dois não brigam. Quando há orgulho, ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer silenciar. Você pode dizer, mas eu estou com a razão. Mas deixe-me fazer um teste, você não precisa dizer. Quantas vezes, quando nós estamos nessa queda de braço, a gente silencia e vai orar? A gente prefere silenciar, mas não é uma apatia, não. Mas assim, tratar o coração diante de Deus, né? E colocar outra pessoa diante de Deus. Senhor, seja o árbitro, meu Deus. Mas às vezes a gente endurece o coração a serviço e a coisa não tem fim, né? Não tem fim. Não é uma briga de argumentos, meus irmãos, para ver quem é que está certo e quem está errado. Mas é ao domínio do Espírito Santo sobre nós. Ele vai falar aqui, meus queridos irmãos, como nós devemos agir. Sedes de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Mas esse texto também nos mostra um pouco como nós não devemos reagir. E como é que ele diz aí? Não pagando mal por mal. Verso 9. Não pagando mal por mal. Veja, eu falei para vocês que a igreja aqui está inserida num contexto de perseguição. Ou seja, a todo momento eles estavam sendo o quê? Provocados, eles estavam sendo prejudicados, eles estavam sendo humilhados. Então Pedro está dizendo, não pague mal por mal ou injúria por injúria. Eu vou dizer de novo, Pedro está dizendo. Não, eu vou repetir. Quem está dizendo isso é Pedro. Vocês estão entendendo? É Pedro. Não pague mal por mal. Esse mesmo Pedro que desembanhou a sua espada no Getsêmani. E Jesus o repreendeu, diz assim, guarda a sua espada, meu filho. É ele que está dizendo, não pague mal por mal. E aqui vem esse crescimento, né, em santidade aqui que Pedro está passando. Ele está passando pela mesma escola que eu e vocês estamos passando hoje, meus irmãos. Fostes chamados, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto fostes chamados, não pagar mal por mal, ou seja, aquela birra de criança, eu vou descontar, já estou isso, eu vou descontar, você fez isso, eu vou pagar com a mesma moeda. A palavra aqui é pagar mesmo, devolver ou retribuir. O cristão não deve pagar com a mesma moeda. A vingança é uma resposta inaceitável para os crentes. Não vos vingueis. Ao Senhor pertence a vingança. E a vingança dele é justa. A nossa vingança muitas vezes é injusta. Quando Paulo vai dizer que devemos orar pelos governantes, escrevendo a Timóteo, ele está dizendo que a igreja deveria orar continuamente pelo imperador, um homem sanguinário, um perseguidor da igreja. Orem por ele. Não pague injúria por injúria. Até a tentação de responder na mesma moeda. Eu me lembro de Davi, que estava sendo ameaçado, odiado por Saul, e que por pelo menos 2 ocasiões, Saul está vulnerável e Davi pode dar cabo de Saul. Até os próprios valentes de Davi, em determinada ocasião, disseram, olha, Deus entregou Saul em tuas mãos. Aí ele se nega a fazer com suas próprias mãos, ele é ungido, né? Não vou fazer isso. E se seus inimigos estivessem em suas mãos hoje? É o
é o cônjuge que trai o cônjuge, aí ele vai dizer, eita, eu não vou ficar por baixo, eu vou fazer, vou pagar com a mesma moeda. E você peca para se vingar. Veja que coisa terrível. É um colega de trabalho que lhe apunhalou pelas costas e agora você pode denegrir ou pode prejudicá-lo para um patrão e você se nega a fazer, antes você sofre o dano. Injúria por injúria. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele disse: quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Paulo vai advertir também que os crentes não devem se associar com aqueles que fazem tal coisa. Devemos, pelo contrário, se nós não devemos injuriar, pagar mal por mal, a gente precisa fazer alguma coisa. O que é que nós devemos fazer? No verso 9 vai dizer ainda: bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Bendizer significa literalmente falar bem. Eita, como é difícil falar bem dos outros, né? Bom, eu ia dizer bom, meu Deus, misericórdia. É fácil é falar mal, não é? Fácil é falar mal, fácil é criticar, fácil é apontar. Às vezes as pessoas remexem o passado de alguém. Isso acontece muito dentro desse contexto de mídias sociais. Uma fala antiga da pessoa, ela viraliza de novo. Olha o que fulano falou. E o passado vem à tona, porque não é somente fácil falar mal, mas a nossa natureza ainda, se não for crucificada, a gente acaba fazendo a mesma coisa. É uma contenda aqui, é uma contenda ali, é falando de fulano, é um parente falando de outro, é um funcionário falando do patrão, é um patrão que critica não sei quem. Não estou falando da crítica, estou falando da crítica pecaminosa, não estou falando da crítica que nós podemos proceder dessa forma, né? É um líder falando do outro. Isso não convém, meus irmãos. Não convém. O texto vai continuar dizendo: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Refrear a língua. Precisamos refrear a língua. Lembra que Tiago fala, né? Um órgão tão pequenininho, a nossa língua, situado entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago 3,6 vai nos dizer isso. Refreie a língua do mal. Refrear, veja que é uma ação agora que depende de nós. Veja que é uma ação que, dominados pelo Espírito Santo, nós devemos agir. Evite que seus lábios falem dolosamente. O dolo aqui, veja, assassinar alguém não é só pegar uma arma e atentar contra a vida, disparar um gatilho. Não. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos assassinando a reputação de alguém. Coisa boa é quando a gente, né, como crente, a gente pode falar bem. Quando todo mundo está falando mal de fulaninho e você exaltar as virtudes daquela pessoa, ou dizer, ela está crescendo em graça. Apague incêndio, meu irmão. Não venha colocar mais lenha na fogueira, não. Seja sábio. Defenda a reputação de seus irmãos. Estão falando do pastor? Não, do pastor vocês não falam não, né? Graças a Deus, tá bom? Mas sejamos cheios do Espírito Santo. Aparte-se do mal. Evite e pratique o que é bom. Aparte-se, meu irmão. Tem um grupinho que fala mal ou tem uma situação que lhe deixa assim mais vulnerável. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A paz, ela não vem sozinha, ela precisa ser buscada, meu irmão. Alguém tem que buscar a paz. Ela não vem.
Precisa disso. Quando eu vou adiantar aqui por causa do horário, tá bom, meus irmãos? Mas você age, você sabe como deve agir, você sabe que não deve reagir segundo a carne, e você espera Deus agir. Aí esse texto aqui vai nos trazer uma citação aqui do Salmo 34, a gente não vai ler, mas só para que você tome ciência. Mas agora ele vai dizer no verso 12: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aquele que pratica males. No verso 10 ao 12, ele vai trazer essa citação aqui do Salmo 34, tá bom? Depois você pode ler esse texto. Deus vai agir. É isso que está dizendo aqui. Porque os olhos do Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo as injustiças que você tem passado, que você tem atravessado. Deus é o seu juiz. Pedro está dizendo isso. Por isso que vocês podem descansar, por isso que vocês podem repousar, não na sua justiça própria, mas na justiça de Deus. Por isso você não precisa se vingar, por isso que você não precisa levar em conta cada ponto, cada vírgula, mas você há de descansar, porque Deus olha para você. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, ou seja, Pedro está dizendo à igreja, vocês não estão sofrendo sozinhos, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aliás, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Lembra que eu falei da oração? Nós precisamos orar. Não levar. Às vezes nosso coração está cheio de rancor, cheio de ira, porque nos falta oração. Colocar diante de Deus a nossa causa. Senhor, transforma o coração de fulano, ou então transforma meu coração, Senhor. Transforma meu coração, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Me dá mais paciência. Porque geralmente a nossa oração é sempre pelo outro. Deus transforme o outro. Mas nossa oração deve ser voltada para nós. Transforma o meu coração, Senhor. Para que esse pavio curto que eu tenho demonstrado, Senhor, eu preciso de mais domínio próprio, mais do teu espírito. Haja. Não reaja. Espere Deus agir. E Ele vai agir no seu coração, transformando você, lhe moldando. Se Deus transformou Pedro, esse ex-lampião aqui, esse Espírito é poderoso para nos transformar. Nós não somos melhores do que Pedro. Temos o mesmo Espírito que ele tem, o Espírito de Deus, é o Espírito que repousa sobre a igreja do Senhor. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aprendemos como agir aqui. Mas entre aprender e praticar, há um espaço aqui que só o Espírito Santo pode nos ajudar, né, irmãos? A forma como você tem reagido, pense. Quando está sendo num conflito dentro da sua casa, como você tem reagido? Em outros ambientes, como você tem reagido? Isso está demonstrando alguma fraqueza no seu caráter ou alguma área que você precisa ser aperfeiçoado, meu irmão? Busque ao Senhor. Espere Deus agir. Agir no seu coração. Agir no coração do outro. Deus é bom. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós aprendemos, ó Pai, como devemos agir. Quando maltratado, ultrajado, ele suportou humildemente, pacientemente, amorosamente, Senhor, os seus desafetos. Meu Deus, em nenhum momento reagiu de maneira carnal e pecaminosa.
mas temos esse Espírito que o próprio Cristo dispensa sobre a sua igreja. E nós estamos sendo levados, ó Pai, também a esse aperfeiçoamento a qual Pedro passou, a igreja do primeiro século passou, e nós precisamos passar também, e temos passado, meu Deus. Que o Senhor, pois, nos ajude, que as nossas orações não sejam interrompidas, ó Pai, pela forma como nós temos procedido, meu Deus. Que sejamos santos no falar, no agir, no pensar. Que Teu Espírito nos ajude, Pai. Nós oramos assim e nós te agradecemos por Tua palavra, Senhor. Aleluia. Vamos dispensar a bênção sobre o povo de Deus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus os abençoe, meus irmãos. Estamos encerrando. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Asaf. As irmãs estão nos visitando aqui, né? Glória a Deus, são parentes a irmã do Ivando, né? E cunhada, né? Deus abençoe. É a missionária, a esposa do Ivanaldo, né? Ivanaldo. Tá vendo? Cadê o Ivando? Estou dizendo certo? Ivanaldo, que ele me repreendeu. Eu disse Ivonaldo, ele me repreendeu. Olha aí, Ivanaldo. Né? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Um restante de semana abençoado para todos nós. Tá bom? Obrigado, Saf. Obrigado, Igreja do Senhor. Você que está na sua casa até domingo, se Deus permitir.